Bem-vindos ao podcast Pela Boca Nasce a Saúde, um podcast que vai dar que falar. E agora, abre-te boca! Hoje tenho uma convidada muito especial, a doutora Andreia Cardoso. A doutora Andreia é mestre em Psicologia, faz Psicoterapia, Psicologia Clínica e tem um mar de especializações, especialidades, formações, mas ninguém melhor do que ela para contar um bocadinho mais sobre o seu trajeto e o seu percurso dentro da Psicologia. Doutora Andreia, é um prazer tê-la aqui comigo no meu podcast. Como é que surgiu esta vontade de seguir a Psicologia? Primeiro que tudo, Iola, é um grande prazer estar aqui, pela admiração que tenho pelo teu trabalho e por seres muito disruptiva, por sempre alguém que traz conteúdos de muito valor, sempre feitos com muito rigor, muita classe, e por isso, desde já, o meu obrigado. Psicologia surge muito cedo, surge ainda eu como uma adolescente a querer realmente estudar Psicologia. Houve outras coisas no meio, eu gostava muito também de representar, mas foi sempre na Psicologia que o meu coração foi de alguma forma acalentando aqui um lugar. E a Psicologia surge assim, mesmo quando fiz a minha escolha no 12º ano para as faculdades, todas as opções eram para ir para a Psicologia, algo assim um bocadinho obsessivo, mas no fundo eu sempre senti que a minha missão passava por ajudar as pessoas. Se calhar hoje não vejo isto desta forma, hoje vejo isto de uma forma menos pretenciosa, nós estamos todos aqui num caminho de aprendizagem. O psicólogo tem um papel importante enquanto facilitador e não propriamente às vezes para ajudar. O ajudar é muito amplo e muitos profissionais, algo que também eu não pensava quando escolhi a Psicologia, contribuem para ajudar as pessoas. Por isso o psicólogo sozinho, hoje em dia eu vejo que não pode trabalhar. Pois é, muito na sequência disso que me estás a dizer, também nasceu o teu projeto, não é? És fundadora do projeto Apessoar, portanto tens uma clínica que acaba por ser multidisciplinar, onde tens vários colegas que te acompanham neste trabalho, portanto acaba por ser um trabalho bastante integrado, com grande conexão. Queres falar um bocadinho sobre este projeto? Olha, o projeto nasce em 2013, as pessoas conhecem-no mais recentemente também pela exposição nas redes sociais, mas ele nasce comigo numa versão unipessoal, mas eu sempre pensei em que o Apessoar seria uma espécie de uma casa onde haveriam várias áreas a dar o seu contributo. Isso só foi possível depois da pandemia, quando houve aqui também um chamamento para a parte da saúde mental, as pessoas ficaram muito mais alerta com o que aconteceu e provavelmente isso fez também com que o projeto tivesse-me que reinventar. E essa reinvenção passou por não estar sozinha e contar com a colaboração de outros colegas de outras áreas. Então, para além dos meus colegas da Psicologia, que são profissionais que têm diferentes caminhos, ou seja, também é uma das coisas que eu privilegio, para além da minha experiência, é ter colegas e estar acompanhada por colegas que têm experiências clínicas diferentes e que vêm até de escolas da Psicologia diferentes, mas depois foi fundamental juntar a nutrição, foi fundamental juntar a hipnoterapia, juntar o Qigong, a meditação, não como uma vertente da moda. Tudo o que está no Apessoar passa também por ser e vir da minha própria experiência pessoal. Enquanto profissional de saúde, eu sempre tive a necessidade de investir no meu próprio caminho, por isso, para além da psicoterapia individual, fui procurando outros caminhos de desenvolvimento, de onde faz parte a meditação, o yoga, a alimentação consciente, e tentei transportar isso, mas eu enquanto profissional não posso dar resposta a tudo, então cada pessoa deve fazer o seu trabalho e a par deste núcleo que é fixo, depois também existe um conjunto de profissionais com os quais muitas das vezes nós vamos colaborando e vamos recomendando os nossos clientes para fora, por isso esta é a visão, é uma visão realmente quando chega lá alguém, há uma avaliação. Muita gente vem essencialmente ao Apessoar ainda pela Psicologia, ou seja, a porta de entrada para o caminho é a Psicologia e depois é na Psicologia que nós vamos fazendo este cruzamento, não é? E vamos tentando que as pessoas entendam que para mudarem, vão precisar aqui às vezes mais do que uma área. Eu sei que às vezes é um grande investimento, eu sou muito apologista da prevenção, tal como tu, a prevenção em saúde faz toda a diferença e isso requer tempo e requer aqui muitas das vezes articulação com outras áreas. Vou só dar um exemplo, muitas das vezes as pessoas não vêm com uma questão da nutrição, mas
partir do desenvolvimento das sessões, eu consigo entender que aquela pessoa necessita do acompanhamento de uma nutricionista, que pode ser especializada, por exemplo, na área da oncologia ou na área das doenças imunes, como tenho uma colega, a doutora Inês, ou pode ser, por exemplo, a nossa colega que trabalha também em intestino, que trabalha na saúde da mulher, a Marlene. Por isso, de acordo também com a necessidade daquele cliente, eu oriento para aquela pessoa. Imagina que não há resposta numa pessoa, eu encaminho para fora. O nosso objetivo é efetivamente mais do que vender serviços, é que as pessoas sintam que têm um acompanhamento à sua medida. Portanto, um tratamento personalizado. Sim. Portanto, é isso que hoje em dia... Que é o que a evidência científica diz, não é? Claro, o que nós privilegiamos hoje é de facto que o nosso paciente fique satisfeito, não é? Que tenha um bom resultado, o resultado final é isso que interessa. Portanto, não é colocar os paninhos quentes e fazer um tratamento paliativo, Sim. mas começar do início, não é? Fazer a prevenção, e toda essa prevenção é super interessante. Tu também trabalhas em saúde emocional, doenças, relações. Como é que encaixas aqui esta temática da emoção? Porque tu sabes que eu também falo muito das emoções. Eu acho que todas as doenças têm uma fonte e origem emocional, portanto a parte emocional muitas vezes é a base de tudo isso. Como é que tu fazes aqui o teu paciente, como é que tu consegues trabalhá-lo aqui a nível emocional? Qual é que é aqui o teu... Esta relação do emocional, como é que tu fazes aqui na psicologia? Como é que tu trabalhas o teu paciente? Olha, para tentar chegar? Depende da forma como as pessoas, obviamente, o que é que elas trazem, e também que às vezes alguns fatores de personalidade. De algum modo, eu já criei um método ao longo destes anos todos que trabalho e que não me tenho dado muito mal. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vêm aqui numa vertente mais... cognitiva, mais mental, e quando eu começo a perceber que vem muito para aí, eu normalmente faço algumas propostas que vão quase sempre para o corpo. Nem todas as pessoas muitas das vezes aderem a estas abordagens, mas habitualmente eu faço muitas das vezes alguns exercícios disruptivos. Estou-me a lembrar agora de um caso em particular, recente, uma pessoa que já tinha feito psicoterapia, estamos a falar de uma pessoa que já na casa dos 60 anos, uma mulher, vinha encaminhada pela psiquiatria, e foi muito interessante, porque eu percebi que não daria para explorar com ela muito, nem sequer a história de vida, ela não estava muito aberta a isso, e comecei essencialmente a ir para o corpo, para a respiração, para alguns exercícios de consciência corporal, e percebi que ela aderiu muito bem. Então, e eu fiquei altamente surpreendida. E ela, ao princípio, achou muito estranho as minhas propostas, porque ela já tinha feito trabalho em psicoterapia há alguns anos atrás. E como eu percebi que ela era muito sensível, então eu disse, então vamos ficar só no corpo e vamos ver o que é que acontece com a sua respiração, com fazer aqui alguns movimentos, aqui alguns exercícios de movimento, e ela ia percebendo que o estado dela mudava. Então, às páginas tantas, ela quase assim brincava e dizia assim: André, isto parece um bocado de bruxaria. Mas eu sei que não é? Ela assim, muito, assim, em dúvida. E eu disse, e eu estava a tentar explicar o que é que estava a acontecer. Primeiro que ela só estava a ganhar consciência no corpo, que era, okay. Ela tinha entrado e estava primeiro na cabeça. Quando nós parávamos e ela começava a ir para o corpo, ela realmente tinha uma grande adesão. O corpo relaxava, ou ela percebia aqui algum nível de desconforto. Comecei também, eu faço muitas vezes trabalho em Marquesa, que é um trabalho de relaxamento muscular, com visualização imagética, e isso ajuda com música ou sem música, dependendo aqui. Mas vai depender da pessoa que está à frente. E o que acontece é, eu misturo muito técnicas de respiração, consciência corporal, exercícios de imagética, para ir também avaliando o que é que as pessoas estão disponíveis. Pois. Pronto. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais despertas, não é? Mas ainda há muito estigma de... Eu não preciso de ir ao psicólogo, eu não estou maluco. Infelizmente, eu lembro-me de ter uma paciente, ela infelizmente já faleceu de cancro de mama, e a determinada altura eu sempre pensei que ela fazia psicoterapia, porque nós conversávamos imenso, e eu sempre pensei que ela fazia. E há uma das consultas que nós estávamos a ter, e eu perguntei, mas tem ido à consulta de psicologia, não tem? E ela, não, nunca fui. Eu fiquei chocada, eu disse, você não acredito que não tem, porque ela estava a ser acompanhada em Santa Maria, e tem também um programa que inclui a psicologia,
e ela não foi a nenhuma sessão de psicologia. Eu fiquei bastante triste, não é? Até porque eu conversava tanto com ela e ela confiava tanto em mim, já era minha paciente há 20 anos, que fiquei mesmo, de certa forma, desapontada, eu a pensar, mas porquê que ela não cedeu, não é? Porquê que ela não aceitou essa ajuda? Porque, infelizmente, ainda há algumas pessoas que têm o preconceito, não é? O preconceito de que ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, ir a um médico é porque estamos doentes. Não. Hoje em dia há tantas ferramentas e ferramentas tão incríveis, não é? Como tu agora estiveste aqui a falar, que as pessoas, nós temos tudo disponível, não é? Sim. Infelizmente, as pessoas com um bocadinho mais de idade ainda têm alguma dificuldade em aderir, mas depois quando aderem, bem, sentem-se completamente rendidas, não é? E é muito uma revolução. interessante que esta senhora, por exemplo, começou a perceber estes pequenos exercícios que nós fomos fazendo foram abrindo portas e ela começou a repetir em casa. Portanto, eu sou uma daquela psicoterapeuta que dá trabalhos de casa, porque acho que o tempo entre sessões pode ser aproveitado para tu reforçares algumas coisas, né? A vida acontece fora do consultório, por isso aquele momento é muito curto para que nós possamos produzir alguma mudança. Nem todas as pessoas, obviamente, aderem, mas eu costumo dizer que quem adere, ao longo destes anos eu vejo resultados mais rápidos do que aquelas pessoas que não aderem, que também não há problema nenhum, vamos num outro ritmo. E esta senhora começou a fazer, inclusive diz que o próprio marido faz. Pronto, e o marido não tem supostamente, nenhuma patologia aqui associada. Ao ponto de eu uma vez sugerir-lhe que achava que no caso dela seria importante ela fazer prática de Qigong. E explicar-lhe um bocadinho o que era o Qigong, que era realmente aqui uma arte interna, muito focada na respiração, no foco, no movimento, na auto-observação. E disse, olha, venha experimentar, porque no seu caso já fez tantas coisas, faz medicação, está a fazer psicoterapia, pode beneficiar aqui de esta prática que vai ativar o quê? O sistema autónomo parasimpático, que vai ajudar bastante aqui a poder estar mais relaxada. Como eu se conheço a professora, depois acho que vai ser mais fácil porque ela vai lhe dar provavelmente alguns exercícios para fazer. E pronto, é uma pessoa que está comigo há 6 meses e eu vejo francamente uma evolução. Ela tinha muito medo da primavera, ela começou comigo no outono, porque ela diz que na primavera habitualmente tinha recaídas e foi incrível o facto dela ter-se permitido realmente aqui abrir espaço para qualquer coisa que era diferente, porque se eu fosse por pela minha estratégia mais cognitiva, eu não te conseguia chegar a esta mulher, porque ela estava cheia aqui de algumas resistências, apesar dela já ter feito terapia. Então eu acho que nós, enquanto profissionais, também temos de estar muito atentos que as emoções são experienciadas primeiro no corpo. Exato. É muito importante eu nomear, mas eu tenho que pedir à pessoa também, para ela sentir. Também o tato, não é? Eu acho que também temos que saber ouvir o nosso paciente, não é? E a partir do momento em que sabemos ouvir o nosso paciente, ele próprio dá-nos as respostas que nós precisamos para ajustar o nosso tratamento, não é? Portanto, eu também sinto muito isso nas minhas consultas. Eu percebi que tu tens um método que chamas um método slow. Não é? Sim. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Fiquei curiosa. Então, eu digo slow porque ao longo do caminho eu ficava muito preocupada no princípio e até porque enquanto terapeuta nos anos que me formei eu queria muito ser salvador. Eu acho que quem vem muito para estas áreas muitas das vezes sofre do síndrome do salvador. Tem muito a ver com as nossas feridas, tem muito a ver aqui com os nossos processos, com as nossas crenças. Claro. Pronto. E eu ficava muito preocupada porque queria que as pessoas tivessem resultados. E eu chegava às supervisões e falava até com um dos meus supervisores que deu o nome até ao pessoal, e ele dizia muitas das vezes, eu não estou nada interessada nos resultados, vamos trabalhar a relação, deixar o tempo passar. Se essa pessoa ainda não atingiu é porque não é ainda o momento. E ele tem um modelo que é um modelo de complementaridade paradigmática, que é assim um palavrão. Ele é o professor Branco Vasco, que muitos psicólogos tiveram a formação com ele, e ele ajuda-nos realmente a perceber que há um caminho que nós percorremos e eu habitualmente fui-me apercebendo, não é, com o passar dos anos, que as pessoas, aquilo tem 7 níveis e dentro de cada nível há subníveis, as pessoas vão fazendo esses níveis realmente ao seu próprio ritmo.
Então eu comecei a não colocar pressão a mim própria de que aquela pessoa não está a dar resultados, ela está sempre a cair na mesma coisa, e perceber que o cair sempre na mesma coisa tem uma função. As pessoas não estão a repetir só por repetir, não é? Elas estão a repetir porque ainda, se calhar... Ganhos secundários, não é? Exato, há ganhos secundários, se calhar ainda aquilo cumpre alguma função, ainda não terminaram todo o processo, e então este método slow é para dizer que eu não... Essas pessoas estão à espera de ir a 2 ou 3 sessões ou a 6 sessões e ter as coisas resolvidas, não é para mim. Pronto. Eu já criei programas como um programa mais centrado, por exemplo, na gestão de stress, e é muito interessante que ao fim de 10 sessões as pessoas às vezes querem continuar para a psicoterapia, mas quando se faz programas mais curtos são centrados num problema. Ora, nós na psicoterapia não estamos só a tratar do sintoma, como tu disseste inicialmente. Nós vamos, eu costumo dizer que os psicoterapeutas são uma espécie de arqueólogos da alma, porque vamos escavando, mas nós só podemos escavar de acordo com a estrutura da pessoa. E por isso eu numa fase inicial avalio sempre as pessoas para perceber que estrutura é que tenho à minha frente, e digo logo, provavelmente vai haver alturas que não vai querer vir, provavelmente vai haver alturas que vai querer interromper o processo, porque eu consigo perceber através da avaliação o que é que realmente vou ter à frente, e a partir daí é através da relação que eu vou conseguir atingir, e eu fui percebendo que realmente demora tempo. Imagina, os meus primeiros pacientes eram essencialmente mulheres em regime de famílias monoparentais, e elas, por razões financeiras, só conseguiam frequentar em regime quinzenal. Eu percebi que demorava mais tempo, e eu tinha aprendido que as pessoas deviam ir à terapia semanalmente, 50 minutos. Eu criei na altura um modelo de 90 minutos quinzenal. E realmente as pessoas atingiam resultados, mas levavam mais tempo. Quem fazia trabalhos de casa, como tinha resultados um bocadinho em menos tempo, mas não era tão rápido. E se eu próprio pensar, e agora até pensar no teu podcast e na questão aqui da boca, eu comecei a perceber ao longo dos anos que isto é igual em todas as áreas. Porque é que não havia de ser também aqui na psicoterapia? Porque o meu próprio processo agora em que estou aqui com um aparelho tem sido realmente muito revelador e tem-me feito muito pensar como o nosso corpo tem um tempo de resposta, não é? E não é aquilo que nós gostaríamos, nem se calhar às vezes os próprios profissionais quando nos fazem propostas. E acho que nós estamos sempre com muita pressa, não é? E neste tempo acelerado em que há aqui um conjunto de ideias que nós temos que fazer isto em X tempo. Então eu vim a perceber-me que realmente eu não sou uma terapeuta para dar respostas rápidas. Hoje já consigo realmente às vezes ser mais assertiva e já ir mais rapidamente lá, mas também aprendi muito a respeitar o tempo da pessoa que está ali à frente. E digo muitas vezes aos meus colegas, quando eles começam a dizer não estamos a ter resultados, e eu consigo me identificar com aquilo, mas porquê é que nós estamos preocupados com os resultados? Que resultados são esses? Porque se a pessoa ainda está a vir às consultas e está ali, é porque está a receber alguma coisa. Se estiver em presença, vai estar a receber. Então é assim, muitas das vezes aquilo que nós temos para oferecer às pessoas não é tanto uma coisa externa, mas é isso que tu acabaste de dizer e que nos tempos que correm está tão difícil de encontrar, que é uma presença, é acolhimento. É tudo isso. Tu há pouco falaste aqui de um tema que foi o Covid-19, não é? A pandemia, que curiosamente foi uma das alturas em que se detectou aqui mais se calhar esta pandemia associada à doença mental. Não é? Tu, por um lado, eu tenho aqui um caso interessante, engraçado, que tem a ver com o facto das pessoas começarem a usar a máscara e começarem a sentir o seu próprio hálito. Então eu comecei a ter muitos pacientes que me dizem: ai doutora, eu preciso de fazer uma limpeza, eu tenho andado com máscara e eu tenho notado que tenho mau hálito, não é? E é super engraçado como é que as coisas se tocam. Por um lado, também me comecei a perceber que as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, o que fez com que não houvesse tanta preocupação do autocuidado, e começou a haver também muito desleixo, entre aspas, desleixo esta associação também já ali a tocar na doença mental. Eu recordo-me de uma paciente me ter dito que ficou muito mal após esse período, ao ponto de não saber se ia entrar para a banheira, se ia sair. Ela diz que só sabia, tinha que se ir ver ao espelho para ver se tinha o cabelo molhado.
Ela só tinha noção que se tinha entrado para a banheira ou saído pelo cabelo molhado, portanto, ao ponto que nós chegamos. Também me lembro de uma situação de um rapaz que eu atendi. Eu acho que ele não escovava os dentes há semanas. E perguntei o que é que se passava, então tinha ali a ver com a relação com o pai, a situação, tinha terminado a faculdade, mas estava a trabalhar num sítio completamente fora da área e sentia aquela falta de reconhecimento e de valorização da parte do pai, então estava altamente depressivo. Portanto, eu também em gabinete apanho muitas situações aqui de... pessoas com crises de ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com burnout, e às vezes as pessoas dizem assim, que engraçado, se calhar eu pensava aqui na psicologia mais por causa da fobia de ir ao dentista, não é? O medo de ir ao dentista, mas há aqui tantas coisas que a psicologia e a medicina dentária se tocam que conta-me um bocadinho da tua experiência e nós acabamos por trocar, por partilhar, não é, pacientes, algum caso que te recordes, alguma situação assim mais dramática? Assim, tenho assim duas situações, estou-me a lembrar de uma que tem a ver com o sorriso. Tenho uma paciente que teve aqui uma questão dentária em que caiu-lhe um dente e ela claramente ficou altamente estabilizada. Ela tinha um quadro complexo do ponto de vista aqui já da ansiedade, também aqui um quadro também de um luto ainda não tratado, mas o sorriso era uma coisa da imagem, aliás, a imagem para ela é uma coisa muito, muito, muito importante e temos vindo a trabalhar isso, não a imagem no sentido assim só externo, mas realmente ela tem assim, tem algum cuidado visual, e ela realmente gostava muito do sorriso dela. E quando aquilo aconteceu, ela ficou extremamente triste, com muita vergonha de abrir a boca. Ainda por cima ela trabalha num contexto académico onde tem muita interação com muitos alunos, professores, e ela diz que tinha muita vergonha, marcou para ser logo haver aqui uma intervenção. E aquilo tocou-me particularmente porque... realmente nos adolescentes é notório esta questão, por exemplo, quando usam um aparelho e quando tiram o aparelho. Tenho muitos estes exemplos também nos adolescentes, que eles falam muito sobre isto, mas esta adulta, que já tem mais de 40 anos, para ela realmente isto ter acontecido marcou-a. E tenho algo que é muito comum na ansiedade e a minha prática clínica, quando eu penso assim em termos gerais, eu tenho um grande número de pessoas com perturbações da ansiedade, e o bruxismo é claramente um dos marcadores. Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm aqui a parte aqui dos maxilares, sim, começam a sentir que durante a noite rangem os dentes, depois muitas das vezes quando vivem com os companheiros são os companheiros às vezes que fazem, ou as companheiras que dizem, às vezes há alguma resistência, muitas das vezes aqui em aceitar. Eu também, lá está, o contacto contigo tem feito com que eu tenha percebido esta relação mais estreita entre não só, eu nunca pensei como a parte da uma boca pode ser o espelho das emoções, sim, não sim. é? Como a boca tem tanta coisa, não é? Porque se nós pensarmos é por aqui que entra uma série de coisas. Informação. Exato. E realmente as pessoas, sim, têm vergonha, e acho que há... Principalmente o que eu noto é, os pais investem muito, essencialmente aqui na parte da adolescência, vejam um maior cuidado na parte da adolescência. Nos adultos, infelizmente, eu não vejo tanto esse cuidado, isso piora com a ansiedade, nesta parte que às vezes eu lá está, ou aconselho ir ao dentista, ou muitas vezes a um osteopata que faça aqui, que seja especializado para fazer aqui manipulação, porque também acaba às vezes para avaliar, e às vezes é o osteopata que também encaminha, isto já não é comigo, tem que ser diretamente aqui com o dentista, mas parece-me que os adultos e os idosos não têm ainda os cuidados necessários na parte da saúde oral. Eu acho que isso também tem muito a ver com literacia, não é? Da saúde oral, e infelizmente, e também é um dos motivos deste podcast, é também vir trazer essa informação que muitas vezes é negligenciada e as pessoas acham, eu só vou quando doer. Não é? Infelizmente ainda temos este estigma de eu só vou
ao dentista quando dói, não é? E quando dói, muitas vezes já está num caso tão avançado que já não há muitas soluções e já temos que partir para tratamentos mais invasivos, tratamentos mais diferenciados, sem ser uma rotina, não é? Que infelizmente. Mas efetivamente aquilo que tu dizes em relação ao bruxismo é a realidade. O bruxismo é um hábito parafuncional associado ao sono, mas o bruxismo é multifatorial, não é? Tem muito a ver com tensão, com ansiedade, mas também pode ter a ver com a postura, também pode ter a ver com a posição dos olhos. Se os olhos não estiverem bem alinhados, também pode provocar alteração a nível da articulação temporomandibular, chamada de ATM, e depois também se tivermos uma perna mais curta que a outra. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem condicionar e que nos podem levar ao bruxismo. Então, quando encaminhas para o osteopata, quando encaminhas até para um fisioterapeuta que tenha prática exclusiva em ATM, isso é excelente porque o nosso paciente é que vai beneficiar. E eu acho que o nós deixarmos só o paciente com uma goteira, que é uma placa de interposição maxilar para não haver tanto desgaste dentário, acaba por ser algo até, eu diria, um pouco redutor. Não é? Eu acho que devemos de olhar para o nosso paciente como um todo, perceber também em que fase é que aquele paciente está a atravessar, qual é a fase de vida, porque o que me acontece também em alguns pacientes é eu, em determinada altura, até digo, olha, agora vai utilizar a goteira só 2 ou 3 vezes por semana, mas se calhar já são pessoas que fazem alongamentos, são pessoas que fazem um bocadinho de meditação, de mindfulness, que já têm um estilo de vida também diferente, que se hidratam, que suplementam, que têm estes pilares desta medicina integrativa, esta medicina da nova era bem interiorizados e que já conseguem até se calhar começar a soltar aqui um bocadinho a goteira, porque eu chamo a goteira é palmilha, acaba por ser ali aquele instrumento, aquela placa que vai, de certa forma, amortizar algumas situações ou até camuflar outras, não é? Então, acho que não devemos, de facto, descurar. Aqui, esta parte que tu falaste da vergonha, da autoestima, dos adolescentes, não é? Isto também nos fala aqui um bocadinho de identidade, não é? Por um lado, nós temos os adolescentes que querem todos utilizar aparelho porque está na moda, e porque os meus colegas usam, eu também também quero, não é? Mas por outro lado também, se não tiverem os devidos cuidados, também é bastante complicado. Então eu acho que é sempre muito importante fazer uma boa avaliação e perceber o caminho e por onde é que aquele paciente deve efetivamente passar e por que áreas da medicina dentária. De facto, hoje em dia ninguém põe um aparelho só por estética, não é? Nós pomos um aparelho porque realmente o que tem acontecido é que, devido ao tipo de alimentação mais ultraprocessada, alimentos mais pastosos, a respiração mais oral, faz com que o palato fique mais estreito e muitas vezes as pessoas, hoje em dia, muitas vezes temos que recorrer a aparelhos para fazer uma expansão da maxila e para conseguirmos posicionar os dentes todos no seu devido lugar. Portanto, é de facto uma realidade hoje em dia. E o que é que tu nos contas sobre o medo de ir ao dentista? Isto... Eu ainda tenho alguns pacientes que têm receio de ir ao dentista, mas mais pacientes adultos. As crianças vêm com facilidade. Eu normalmente também faço umas brincadeiras, tenho umas asinhas de fada. Quando é a primeira vez que eles vão ao dentista, também crio ali um momento diferente e crio uma situação assim um bocadinho diferente para eles terem uma boa memória, uma boa experiência, não é? É no fundo viver ali a experiência da primeira ida ao dentista, e muitas vezes as crianças que têm medo de ir ao dentista é muito por projeção dos pais. São os pais que têm medo e que dizem, vê lá, está a doer, vê se está a doer, se estiver a doer diz à doutora e tal. Tu já tiveste algum paciente que chegou à tua consulta e disse, olha, eu tenho pânico de ir ao dentista, como é que eu vou tentar ultrapassar isto? Sim. Já aconteceu? Sim, e uma das coisas que eu vejo são mais adultos do que propriamente realmente, quer os adolescentes, quer as crianças, mas eu não trabalho com crianças, mas os adultos é natural terem mais medo porque tem a ver com memórias, não é? Memórias de experiências, memórias implícitas que estão provavelmente aí guardadas, alguma má experiência que tiveram e que condiciona depois e que
pode fazer com que realmente, eu lembro de uma paciente que dizia que tinha ido em criança, que não tinha corrido bem. Por exemplo, eu ouvi há uns anos histórias de que lhes arrancavam os dentes, ou seja, que hoje em dia não é um propriamente esse tipo, anestesia, coisas sim, assim. e que tinham tido muita dor e que isso fazia com que não quisessem voltar, não é? Lembro-me de ter aqui um adulto idoso, há uns anos, que já não ia ao dentista. Eu não te quero mentir, mas acho que assim, desde quase de criança, e quando foi ao dentista nós falámos em sessão e falei-lhe aqui um bocadinho da importância que havia de ele cuidar aqui da própria boca, porque ele também tinha aqui uma alimentação muito deficitária, e quando foi à dentista, a dentista disse, ai, que bom que vai, porque realmente tem aqui uma série de dentes para tratar. Era um homem que tinha tido assim, hábitos também tabágicos, mas ele vivia no campo e achava que aquilo não era propriamente necessário, como não tinha corrido bem, não tinha dor. Ele disse, isto não é preciso, estou farto de ir a médicos, como ele diz, eu tenho aqui o cartão do médico, agora tenho que ir mais a um médico, doutora. E eu disse, não, mas é assim, os dentes são muito importantes para o tipo de alimentação que até pode vir a comer, por isso não perder qualquer dente vai aqui ser muito importante também, porque ele era um homem extremamente magro, com muitos problemas mesmo em termos de se alimentar, não é? Ora comia, ora não comia, e a comida nem sempre era de qualidade, e tinha cáries, por exemplo, quando chegou tinha algumas cáries, e eu acho que estas experiências negativas é que condicionam as pessoas e podem fazê-las adiar uma ida regular, não é? Enquanto que hoje em dia eu vejo também que os profissionais na área da saúde oral têm muito cuidado com as crianças, criam assim ambientes, e tu disseste, não é? Que crias esse ambiente confortável, caloroso, e isso faz com que a criança veja aquilo como uma brincadeira. Os pais, muitas das vezes, ao falarem sobre a sua experiência às crianças, podem criar aqui uma questão de uma ansiedade antecipatória, que às vezes é pior do que propriamente a experiência em si. Eles estão muitas vezes a projetar a sua experiência na criança. E na criança é muitas das vezes só explicar o que é que nós vamos lá fazer, o nome da pessoa, onde é que é, o que é que a pessoa vai mais ou menos fazer, para que a criança tenha o contexto. Também não precisamos dar muita informação. É aquela que eles necessitarem. Vai ser também preventivo, não é? Não Sim. é irem já com 2 ou 3 cáries para tratar. Sim. Já me aconteceu de receber crianças de primeira vez que já tinham cáries profundas que tiveram que fazer desvitalizações. Portanto, claro que a experiência não foi fantástica. Ainda assim eu tento sempre que seja o mais tranquilo possível, mas acontece. Infelizmente ainda com toda a informação que temos ainda acontece. Sim. Infelizmente ainda acontece. E diz-me uma coisa, passando aqui um bocadinho pelo burnout. O burnout está um bocadinho na moda, não é? Então, olha, o burnout não é uma doença. Não é considerado uma doença. É uma síndrome que é composta aqui por 3 sintomas que pode levar à doença. Pronto, é essencialmente um estado que a Organização Mundial de Saúde considera, e também não é uma categoria psiquiátrica. Por isso é que é um estado que está associado à exaustão emocional, ou seja, as pessoas ficarem para além do cansaço. Não é um cansaço, porque eu, quando estou cansada, recupero. É um estado de fadiga persistente que eu não consigo recuperar, que depois vai ter uma implicação na parte emocional. A par disso, aqui uma espécie de despersonalização, eu realmente começo a ficar distanciada das coisas, das pessoas, ou também do meu trabalho. O burnout está muito associado essencialmente ao trabalho, mas também pode estar associado, por exemplo, à prestação de cuidados, não é? Os cuidadores informais são pessoas que podem vir a desenvolver um quadro de burnout pela prestação de cuidados por causa da subcarga do cuidador. Exatamente. Pronto, e isto é frequente. E temos depois a questão da falta de realização pessoal. Por isso, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu, quando entro num estado de burnout, significa que eu já não consigo ter energia. Eu levanto-me e não tenho vontade, ou, por exemplo, adio a hora de levantar, ao fim de semana começo a ficar com mais ansiedade, eu venho de férias, passado uma semana já estou cansado outra vez. Por isso, o burnout, por si só, é uma coisa que eu acho. Não sei se está na moda, eu às vezes pensava que sim, mas acho que realmente tem muito a ver, e os dados dizem-nos isso. Em Portugal há um aumento muito significativo, e o que eu sinto é, nós falamos mais de burnout, então parece que está na moda, mas eu realmente, quando penso na minha prática clínica, quando eu comecei a trabalhar, eu não ouvia
quando eu, há 10 anos para cá, comecei a ter muitas pessoas a procurarem por causa de burnout. Então eu acho que houve uma modificação nas condições de trabalho. Exato. E Portugal tem um problema relativamente aqui às condições de trabalho que são dadas às pessoas. E é por isso que, de algum modo, se calhar as taxas de burnout, que são consideradas as mais elevadas na Europa, nós possamos ouvir tanta gente falar do burnout, percebes? O burnout leva à doença. Claro. Porque leva o quê? À questão do stress crónico. O stress em si não é negativo, mas o stress crónico é negativo e leva à inflamação. E isto vai criar o quê? Uma desregulação em todo o corpo, que também pode chegar aqui à parte dentária. Claro, até porque nós podemos olhar para os hábitos de higiene oral como um indicador de Sem saúde, dúvida. de Eu saúde acho que se calhar tu também. consegues muitas vezes facilmente conseguir aqui perceber o que é que pode estar a passar com a pessoa, não é? E eu acho que as pessoas não associam, imagina, se forem ao dentista, se calhar esta é a última coisa que vão associar. Eu tenho muito stress, mas eu por acaso noto que os médicos às vezes perguntam, por exemplo, eu sou seguida em 2 sítios e eles perguntam se eu estou a dormir, quantas horas eu trabalho. Por isso eu acho que também há da parte da saúde oral já também uma consciência, e acho que se houver este treino, cada vez mais os próprios pacientes vão entender que isto está tudo ligado, não é? Ou seja, eu para ter uma boa saúde oral eu vou precisar aqui de um estilo de vida saudável, que passa por comer bem, dormir, hidratar-me, alongar-me. E eu acho que hoje em dia está-se a falar mais, mas porque efetivamente há mais casos. Mesmo em psiquiatria, os colegas com os quais eu trabalho têm cada vez mais queixas. E acho que as pessoas também começam a ficar um bocadinho mais atentas. Sim, de qualquer forma também sabemos que alguns tipos de medicação também trazem secura de boca, que depois por sua vez pode levar a aftas, pode levar a um aumento do índice cariogénico. Portanto há aqui uma série de fatores que depois vão escalando, não é? Acabam por ir escalando. E para quem nos está a ouvir e sente que a sua relação com a saúde oral não está no melhor momento, qual é que seria o primeiro passo? Olha, eu acho que, na minha opinião, seria realmente consultar aqui alguém para fazer uma primeira consulta e perceber aqui um bocadinho, não é? O que é que precisa naquele momento. Porque é aquela ideia que nós falávamos no início sobre a prevenção. Se eu for fazer uma primeira consulta e a pessoa tiver à frente um profissional que me avalia e que pode, de alguma maneira, dizer-me o que é que eu preciso e que caminho é que eu vou percorrer, isso pode me ajudar a realmente, e o cérebro gosta disso, gosta de ter uma orientação, qual é que é o caminho que eu tenho que percorrer, quanto tempo é que eu se calhar vou ter que gastar, que investimento é que eu vou ter que vou fazer, mas também quais é que são os benefícios que eu vou colher deste investimento, não é? Porque eu acho que depois passa muito por nós, que eu também se for ao dentista ele vai-me dar provavelmente aqui algumas sugestões de eu raspar a língua, de eu escovar os dentes, de eu me hidratar, e depois cabe também, o profissional vai dizer uma coisa, passa a responsabilidade para a pessoa poder adotar, e eu digo que não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo, mas se calhar dar só o primeiro passo. Se eu não vou há mais de um ano a um dentista ou 2, se calhar o primeiro passo é ir marcar uma consulta para saber o estado em que eu estou e qual é que é o caminho que eu tenho que aqui percorrer. É porque às vezes precisam fazer uma destartarização simples ou tratar uma cárie pequena e muitas vezes deixam as coisas arrastar desnecessariamente. E eu acho que nada melhor do que fazer uma boa avaliação para ter um melhor resultado. E se tivesses que dar um conselho simples para melhorar não só a saúde oral, mas também a relação connosco próprios, qual é que seria? Em termos assim de orientação, eu diria que acho que é importante assim, alguns gestos, as pessoas terem assim, alguns rituais. Acho que num modo de vida que temos muito acelerado, as pessoas vão dizer que há sempre falta de tempo, mas também acho que é uma questão de priorizar. Né? E a nossa saúde e o nosso corpo foi aquilo que nós temos e que vamos ter até ao último dia que vamos respirar. Veículo, é o nosso veículo. E por isso eu costumo dizer que temos que cuidar muito do corpo, porque o corpo é realmente a nossa casa e é uma espécie de um templo que nós precisamos de cuidar. Nós, quando vamos a um templo, nós vemos o templo que está bonito, está organizado, e isso é o que nós temos que fazer com o nosso corpo, não do ponto de vista só estético, mas do ponto de vista realmente do cuidado interno. Então passa, sei lá, eu digo sempre muitas vezes isto, como é que eu inicio o meu dia? Não levantar logo da cama,
e pensar como é que vai ser hoje o meu dia de acordo com a energia que eu tenho. A escolha dos alimentos que nós vamos comer é uma forma também de amor, é uma forma também de nós cuidarmos aqui da saúde. As pessoas pelas quais que eu me rodeio, super importante para a nossa saúde a todos os níveis. A qualidade da água que eu ingiro, o sono, que é fundamental. Ou seja, se eu não quiser pensar em muitas coisas, pelo menos alimentação, respiração, sono e movimento, eu acho que seriam 4 coisas a incluir na rotina, mas lá está, de acordo com a possibilidade das pessoas. E esta coisa também de não esquecer, ir marcando ao longo do ano rastreios, não é? Nós temos um automóvel, temos que ir de X em X tempo à oficina. Exatamente. E esquecemos de fazer isso com o nosso corpo, que é o nosso veículo. Então, sim, se calhar eu tenho que ir ao dentista 1, 2 vezes ao ano. E isso já vai servir para que eu vá mantendo aqui os níveis de saúde oral. Eu digo sempre que a boca devia ter um conta-quilómetros. Acho uma excelente metáfora. Sim, claro. E é por aqui que entra tudo, não é? E também há uma máxima que eu gosto de dizer, que é: se o corpo é o nosso templo, a boca é a porta da casa, não é? Sim, é a porta do templo. E então, muitas vezes esquecemos aqui, pomos a boca um bocadinho distanciada do resto do corpo. Então, acho que trouxemos aqui bastante informação, não é? Para as pessoas terem a consciência de que, de facto, a saúde oral é muito importante. É mesmo Deixa-me muito só importante. cortar uma coisa que eu gosto de dizer, que acho que é fundamental, que é, nós comunicamos não só através da boca, não é? Mesmo quando não falamos, estamos a comunicar, mas a boca é um veículo particularmente importante para comunicar. Então, se eu tiver também aqui a minha boca tratada, também a mensagem vai ser melhor acolhida. Então, a pensar isto a todos os níveis, não é? Nós somos sempre comunicação, estamos sempre a transmitir comunicação mesmo não falando, por isso a saúde pode estar exatamente através disso, não é? Através do meu sorriso, através da minha postura, e acho que esta parte que tu disseste, não é? A boca como a porta do templo, é importante não descurar dela. É verdade. Então, e onde é que as pessoas te podem encontrar e acompanhar o teu trabalho? Já nos falaste do teu projeto Apessoar, que é uma clínica, não é? Aqui no centro da Almada. Fala-nos um bocadinho. Podem nos acompanhar através das redes sociais, seja no Instagram, nós temos a página do Apessoar, onde podem encontrar diversos conteúdos que são produzidos por toda a equipa, ou seja, desde a equipa de psicólogos, da nutrição, meditação, qigong, hipnoterapia. Por isso temos vários conteúdos, desde lives, livros, sugestões para crianças, adultos, pais, adolescentes, e podem também visitar o nosso site, onde aí ficam com uma maior informação mais institucional para perceberem um bocadinho o tipo de trabalho. Nós somos uma equipa, lá está, com experiência alargada, também em termos de faixas etárias muito diferentes, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, e também temos um espaço bastante informal, por isso é bastante fácil chegar até nós, não temos um contacto direto, mas não se assustem, mandando mensagem, há sempre resposta, e nós estamos lá disponíveis. É verdade, também vi que fazias apoio a uma associação Sim. A Associação Portuguesa contra a Leucemia. Sim, eu trabalho com a APCL já há 5 anos, enquanto psicóloga voluntária, vou colaborando com eles. A APCL faz um trabalho incrível na área dos cancros hemato-oncológicos, ou seja, os chamados cancros de sangue, as leucemias, os linfomas, o mieloma múltiplo, e é uma associação que trabalha muito na psicoeducação, com profissionais de diferentes áreas. Tem um trabalho muito, neste momento, sustentado aqui na área da psicologia, comigo e com mais 2 colegas. Nós fazemos apoio em grupo, que é uma coisa bastante inovadora, o suporte de grupo de apoio emocional, quer para doentes com linfomas e leucemias, quer para mieloma múltiplo. E é realmente uma mais-valia, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem encontrar uma resposta assim tão atempada, e é durante um período bastante prolongado. E a par disso, o acompanhamento individual, aqui mais direcionado para a psico-oncologia, por isso o trabalho aqui é mais especializado, não é um trabalho tão
prolongado no tempo, é mais curtinho, porque também é muito orientado para as necessidades que as pessoas estão ali a passar naquela altura. Por isso, eu sugiro mesmo que possam ver. A APCL também tem muitos conteúdos nas redes fidedignos, ou seja, eles convidam sempre, têm podcasts, têm informação. Também é muito interessante porque eles têm muita preocupação nos seminários deles, e eles têm sempre alguém a falar sobre saúde oral. Que bom. Ou seja, eles têm sempre muito cuidado com esta parte, exatamente por causa também dos tratamentos e das consequências que os tratamentos têm. Claro. E então é algo que nos seminários que eu vou, pelo menos, já vi várias vezes colegas teus a participarem. Sim. Mostrando esta ideia, lá está, multidisciplinar, e de que todos somos importantes para ajudarmos aqui as pessoas, como eu dizia no início, não é só um profissional, é o conjunto que pode levar as pessoas realmente aqui a crescerem. Ok. Fico muito feliz por teres participado aqui no nosso podcast e tenho um miminho para ti. Obrigada. Então, tenho aqui uma garrafa da água Voa, que a água Voa é uma água que é alcalina, uma água pura, uma água mais ionizada, e uma garrafinha que é para te lembrares de te hidratar. Boa. E tenho também aqui um suplemento da 2M Pharma, que é a AD-Press, que é para tu veres que é um suplemento bastante interessante e que pode fazer parte também, quem sabe, das tuas consultas. Também tens aqui umas amostrinhas da pasta de dentes da Oxy, que também é fantástica, que é uma pasta de dentes com ozono. Okay. E, portanto, eu espero que usufruas. Obrigada. E fico muito grata por teres participado aqui neste podcast. Eu espero que vocês aí em casa também tenham aprendido e que também tenham relembrado aqui alguns temas interessantes da saúde oral e também, claro, da psicologia. E fica aqui então o pedido para nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no meu Instagram, doutora Iola Figueiredo, no Instagram da doutora Andreia, que é o Instagram A Pessoar, e também no YouTube, também está como Iola Figueiredo, e até um próximo episódio. Obrigada. O podcast que está a ouvir é uma parceria com Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclínica Group Company e Dona Carlota Bijutaria e Acessórios.